Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de entrevistas chamada A Era do Coronavírus. No episódio de hoje, vamos entrevistar Milena Mendes, que está na Mongólia. Milena, tudo bem? Tudo bem, Matheus? E você? Como é que você tá? Tá tudo bem. Eu queria que você começasse a entrevista, que você falasse a sua idade e sua profissão. Eu tenho 28 anos e eu sou jornalista por formação acadêmica e também professora profissionalmente. Qual a sua relação com a UnoEST? Ah, eu comecei minha história na UniOeste em 2010, que foi quando eu ingressei no jornalismo, na verdade. Só que aí eu tomei um break, eu tirei um tempo que eu fui morar fora e voltei para a faculdade em 2014. Fiquei por 2 anos até terminar o curso, então eu me graduei na universidade. Entre idas e vindas, foram quase 6 anos de relacionamento. Qual cidade da Mongólia você está atualmente? Eu moro na capital, que chama Ulaanbaatar. Há quanto tempo você está aí? Eu tô aqui há 3 anos e vão fazer 4 meses, 3 e 4. Como você saiu do Brasil e foi parar na Mongólia? Tinha um casal de brasileiros que trabalhavam numa escola por aqui e eles estavam em busca de uma professora de inglês. Eles tinham, o pessoal aqui local tinha gostado muito do jeito brasileiro, de como o casal estava lidando com os locais, e eles quiseram continuar esse legado de brasileiros por aqui. E eles entraram em contato com amigos no Brasil e assim, gente conhecia gente que chegou até mim, sabe? Eu não conhecia eles, nunca tinha ouvido deles. Mas chegaram até mim e eles me fizeram um convite para vir para cá. E inicialmente eu falei, não, Mongólia, do outro lado do mundo, não conheço nada, só sei que era muito frio e que era muito longe. Então, assim, inicialmente eu não tive muita vontade de vir, não. Mas aí, durante o ano, eu fui tendo, assim, experiências e provas de que definitivamente era para eu vir experimentar, pelo menos, para falar assim, beleza, não quero, vou voltar para casa. Mas aí rolou que eu fiquei, terminei o contrato, que era para ter sido de 2 anos e meio, e não voltei para casa, continuei por aqui. Então você gosta muito daí. Eu gosto muito de alguém daqui, porque eu conheci meu marido por aqui e eu acabei ficando. Mas assim, eu ainda tenho meus problemas, assim, não problema, mas diferenças, sabe, com a Mongólia, que acho que são diferenças que nunca me fariam voltar para o Brasil, porque senão já teria acontecido, sabe? Mas é mais pelo marido do que pelo país em si. Falando especificamente desse vírus novo, né, da Covid-19, como ele chegou aí no seu país? Olha, a gente tá nessa já desde janeiro, sabe? Porque a gente tá muito colado na China. No começo, foi um desespero tão grande, que é o que está acontecendo agora, né, no Brasil e em outros países, inclusive. Ainda mais porque a Mongólia é um país muito pequenininho, assim, é extenso em território, mas a população é muito pequena. São só 3 milhões de habitantes. Então, assim, criou-se um pânico porque se chegasse aqui de forma descontrolada, era capaz que a população se extinguisse, sabe? Se espalhasse assim, que nem se espalhou, tipo, na Itália. Ia dizimar a população praticamente, se não fosse controlado. Então, chegou pra gente aqui em janeiro, o governo já começou a trabalhar em cima disso. Foi quando a gente já cancelou a aula e, enfim, vieram as medidas preventivas, mas veio pra gente ainda em janeiro. Você acha que essas medidas que o governo tomou em janeiro foram corretas? Eu confesso que, como jornalista, eu tenho que questionar algumas atitudes, principalmente do governo, sabe? Mas quanto a números que estão sendo divulgados oficialmente, prova-se que foi muito efetivo. E essas medidas preventivas foram cancelamento, suspensão das aulas, que ainda estão suspensas agora. Na verdade, vai até setembro, que é quando começa um novo ano letivo para a gente aqui. Então, cancelamento das aulas, é, cancelamento dos voos, ninguém entrava, ninguém saía mais. É, nunca teve assim, tipo, toque de recolher, sabe? Fica em casa, ninguém sai. Não. Mas o governo sim fechou por um período de 3 semanas o comércio, só ficou aberto supermercado e farmácia. Foi justamente na época do Ano Novo Lunar aqui da Ásia, que é muito celebrado, né? Então, eles quiseram cancelar a aglomeração de pessoas,
cancelaram os eventos públicos também. Eventualmente reabriram as lojas, é o que eu falei, foram só por 3 semanas, fecharam as rodovias de acesso da capital para o interior, e hoje, é o que eu falei, só 38 casos. Eu já conversei com médicos que dizem que esse número não é exatamente o que está acontecendo por aqui, que talvez o governo esteja escondendo o jogo, sabe? Na minha concepção, é o que eu falei, jornalista sempre tem que, né, encarar com uma certa desconfiança, talvez, não acreditar em tudo que falam em primeira mão, talvez. Então, ao meu ver, tem coisa que não tá batendo. Por exemplo, as aulas todas suspensas, mas estão reabrindo, por exemplo, academias. Então, por que não continuar com a educação em número reduzido, em diferentes, talvez, turnos, né, de aula, mas continua com a educação, que é mais importante do que a academia, ao meu ver. Entendeu? Então, assim, será que tá tão grave assim que a gente realmente não pode continuar com a educação? Ou será que daria para dar um jeitinho, sabe? Então, assim, essas medidas me deixam meio com uma pulga atrás da orelha. Eu queria que você falasse um pouquinho também como era a sua rotina antes da Covid e como está a sua rotina depois. Eu sinto muita falta de andar na rua, assim, livremente. É o que eu falei, nunca teve ordem do governo, né, de ficar em casa, mas não tão, digo, recentemente foi colocada uma lei de que todo mundo tem que sair com máscaras na rua. Então, você pode ser multado, eu não me lembro o valor da multa, mas acho que em real seria coisa de uns R$ 100. Se você for pego pela polícia na rua, você tem que pagar a multa. Então, eu sinto falta dessa rotina de sair na rua, mas não simplesmente sair na rua, é sair na rua sem preocupação, sabe? É sair na rua com aquela despreocupação de tomar um ônibus ou de cruzar com alguém na rua e você falar, tá tudo bem. Aliás, você nem pensa que tá tudo bem, porque você nunca imaginou que não pudesse estar bem. Então, a minha rotina, ela se reduz agora a ficar em casa na maior parte do tempo. Eu só tenho saído basicamente para fazer compra. O meu marido, ele ainda sai para trabalhar. Onde ele está trabalhando, as coisas continuam normalmente. Então, para mim, eu tive que... Eu sou uma pessoa muito sociável, eu sinto essa falta, sabe? De, na minha rotina, ter gente, ter conversação, ter relacionamento. Isso eu sinto falta, isso eu sinto muita falta. Eu não trabalho mais na universidade onde eu estava, agora eu dou aula em casa. Então, eu nunca tinha dado aula online, pelo menos aqui na Mongólia, e isso tem acontecido agora. Então, é só um exemplo também da rotina. Todo sábado eu ia à igreja, não tenho mais essa parte também, que é outra coisa que pra gente que cresceu acostumada com isso, faz falta. Então, acho que esses são alguns dos pontos de mudança. Quais medidas de prevenção você está tomando para se prevenir e prevenir a sua família dentro de casa? A gente leva muito a sério a questão de lavar as mãos. Eu uso óculos, então, assim, para mim, essa parte do meu rosto, assim, da área dos olhos, para mim é muito importante estar segura. Então, sempre que eu preciso mexer, eu preciso fazer alguma coisa, eu faço questão de, se eu tô em casa, lavar a mão bem lavada com sabão, mas também eu sempre tenho fugiu a palavra em português. Álcool em gel. Sempre tenho o álcool em gel na bolsa, assim, perto de mim, porque na minha visão não é tão assim eficaz quanto o sabonete, mas tá valendo. Então, lavar as mãos e ter o álcool em gel, claro, sempre com a máscara, se eu estiver ao redor de outras pessoas, acho que são as maiores prevenções que a gente pode tomar, que estão ao nosso alcance, né? Não custa nada. E acho que também eu poderia incluir a exclusão. É um período que, assim, vai passar. Então, você não poder estar aglomerado com outras pessoas é um saco, mas você tem que fazer agora. E é uma coisa que a gente tem tentado fazer, não se juntar com muita gente, ficar mais assim, na nossa. Esse vírus te deixou preocupada? Algum momento você parou e falou, poxa, estou bem preocupada com esse vírus? Algum momento assim? Sim, que foi logo quando começou. Quando a gente, porque acho que oficialmente foi confirmado dia 31 de dezembro, se eu não me engano, o primeiro caso na China. Assim, foi descoberto antes, mas não tinham confirmado o que era. E quando a notícia chegou aqui, eu entrei em pânico. Eu falei pro meu marido, eu falei, a gente vai morrer.
que é isso? Como assim? Olha o que tá acontecendo na China. E eu fiquei assim, tô indo embora pro Brasil. Não vou ficar por aqui. Esse negócio não vai chegar lá do outro lado do mundo. Por enquanto, eu quero ir embora. Eu não vou ficar nesse país nem mais 2 semanas. Comecei a procurar voo, comecei a procurar emprego de novo no Brasil. Falei, tô indo embora. Assim, de tamanho pânico que foi. A gente tinha que ir para a universidade, assim, alguns de nós mais, talvez, neuróticos ou preocupados como eu, já usando a máscara, sendo que nem se falava ainda em máscara, sabe? Então, assim, no começo foi chocante. Foi uma novidade que pegou a gente definitivamente de surpresa, porque era uma novidade para nossa geração. A gente nunca tinha visto isso acontecer ainda, né? Então, foi muito chocante no começo. Me deixou muito preocupada, mas conforme eu fui tendo mais informação, eu fui relaxando um pouquinho. Relaxando no bom sentido, né? Assim, de tendo mais conforto na situação. Você comentou de uma situação que você sente falta, mas o que mais você sente falta, e que você não pode estar realizando? Cara, acho que relacionamento, sabe? De poder estar com seus amigos, sei lá. Bom, pra ser sincera, o que mais me afetou nesse período foi o meu aniversário. Eu tive o aniversário em março e todos os anos aqui, nos 3 últimos aniversários, eu sempre fui ao boliche com meus amigos. É uma coisa que eu amo fazer, é como se fosse uma tradição. Sempre chamar os amigos, vai todo mundo brincar um pouquinho, sabe? Umas 2 horas. E eu não tive isso por aqui. Eu tive que ir pro restaurante, assim, eu não sou de ficar na rua até tarde, não é meu perfil. Mas a gente tinha que ficar no restaurante até 10 horas, porque ia fechar. Por causa do coronavírus, era uma mudança que estava acontecendo nos restaurantes. Então, isso me fez perceber o quanto eu sinto falta de relacionamento, sabe? Eu sei que para muita gente, tipo assim, é só o aniversário. Mas não é só o aniversário. É um momento da semana que você poderia estar passando tempo com seus amigos, é um outro tempo da semana que você poderia estar indo, sei lá, num fast food, comer um pouquinho ao ar livre, talvez. Então, eu sinto falta de relacionamento e das opções que acontecem em volta de relacionamentos. Sua família aqui no Brasil, eles ficaram muito preocupados? O meu pai, ele leva tudo assim, meio que na gozação. Então, no começo, ele meio que me zoava com relação a estar aqui perto dos chineses. Ele falava, vai se envolver com esses chineses aí, não. Mas, assim, ele nunca ignorou a seriedade da coisa, apesar de fazer brincadeiras e tudo mais. A minha mãe, ela levou isso muito mais a sério, no sentido de, meu Deus do céu, você tá tão perto de tudo que tá acontecendo por aí, será que você vai ficar bem? O que será que vai acontecer com o seu trabalho? O que vai acontecer com a sua família? Enfim, ela ficou muito mais preocupada com o meu pai. Mas assim, é o que eu falei, como a gente começou muito mais cedo, acho que a gente aliás, a gente recebeu informação muito mais cedo. Então, tudo que eu recebia, eu fazia questão de passar para minha família e falar assim, ó, calma. Pode ser que desse lado aí não estejam falando, aliás, estejam pregando esse novo vírus como assim, sei lá, um câncer talvez, né? Mas não precisa ser tão grave assim, se a gente tomar algumas medidas preventivas. Então, conforme eu explicando para eles como lidar com isso, eles foram ficando até mais tranquilos. Após esse tempo difícil, apesar que ainda está difícil, né, mas está menos pior do que antes. O que você leva de aprendizado disso? Eu acho que o que eu tenho aprendido eu não preciso esperar uma tragédia acontecer para trazer mudança na minha vida. Tinha tanta coisa que eu queria fazer, que eu queria mudar, que eu queria investir, que eu queria tentar. E eu acho que assim, eu não sei se eu nunca levei a sério, ou talvez se eu nunca tinha tido tempo, e que foi por causa dessa tragédia que aconteceu aqui que eu comecei a agir. Então, eu acho que essa é a lição que tem ficado para mim. Não precisa esperar por uma tragédia, por uma coisa assim tão ruim e negativa acontecer para a gente, sabe, sair do lugar de se mexer e começar a investir em novos planos, em novas decisões. A gente sempre vai ter opção, a gente sempre vai ter alternativa de recomeço, de reciclagem. Então, que fique essa lição. Eu queria te agradecer pela entrevista, por ceder essa entrevista para a TV Facop, pelo tempo de disponibilidade. Claro. E também queria que você deixasse um recado para os alunos aqui da UnoOeste.
Principalmente da FACOP, né? Você foi aluna da FACOP. E galera aí da FACOP, também da Noeste em forma geral. Eu sei que vocês estão sendo bombardeados de informação por todos os lados, mas eu queria que vocês tivessem o discernimento entre fake news e as notícias que realmente valem a pena você investir seu tempo e se desgastar emocionalmente acreditando. A gente está aqui coladinho na China e a gente passou muito de perto todo esse desespero. E a gente sofreu muito até as coisas começarem a melhorar. Então, essa é a minha mensagem para você. Você vai ter que aguentar firme, porque vai piorar e muito. Mas, eventualmente, as coisas vão melhorar. É só uma fase difícil, que a gente nunca viveu. E, se Deus quiser, a gente não vai precisar passar novamente por próximas 2 ou 3 gerações. Mas fiquem firmes, façam a sua parte, evitem aglomerações, isso é muito importante. E logo, logo tudo isso se resolve. Obrigado, Milena. Obrigada, Matheus. Foi um prazer falar com você. Essa foi a entrevista com Milena Mendes, da Mongólia. Espero que tenham gostado e até mais.